Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. O Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Eu luto, eu luto, eu luto como o rei Davi. Eu luto, eu luto, eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Eu venço, eu venço, eu venço como o rei Davi. Eu venço, eu venço, eu venço como o rei Davi. Graça e paz, meus irmãos em Cristo. Eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Estou muito feliz e contente neste momento por Deus ter me libertado desta velha e antiga religião, onde eu passei por mais de 40 anos dentro dessa velha religião, aprendendo errado e ensinando errado. Eu cheguei ao grau bem elevado, subindo de degrau em degrau desde 77. Eu iniciei, aprendi errado e ensinei errado, porque foi o que me ensinaram. O que eu tenho que fazer? Você tem que aprender teologia. Eu fiz todos os tipos de teologia que me mandaram. E agora? Você tem que se aprofundar no conhecimento bíblico. Eu me aprofundei. E agora? O que eu tenho que fazer? Você tem que consagrar sua vida em jejum e oração, ir para o monte. Eu fiz tudo o que me mandaram, mas a minha vida não mudou. A minha vida continuava sendo a mesma. Então o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está aí há dezenas de anos dentro desta velha religião e a sua vida não mudou, ela nunca vai mudar. Porque isso é apenas uma religião. É um movimento. Deus não está neste lugar. Deus não habita neste lugar. Este lugar não tem nada a ver com Deus. Este apenas é uma filosofia, um movimento, aonde eles criam os seus próprios movimentos. Vocês podem ver que assim como os partidos políticos, um não se relaciona com o outro, assim também são as religiões. Cada um no seu quadrado. Então você pode ver que isso é manobra. Deus não está neste lugar. Deus não está nesse negócio. O que eu quero dizer neste momento? E a mensagem que eu tenho para você nesta hora é esta. O pecado foi criado pela Bíblia ou pela religião? Porque nós vemos hoje, se fala muito em pecado. Você está em pecado, você está fazendo o que não agrada a Deus. Essa igreja tem que buscar mais a Deus. Essa igreja tem que estar em jejum, tem que estar em oração para tirar o pecado dentro dessa igreja. Você pergunta para os líderes o que é pecado, eles não sabem. Os pastores, os grandes homens, os grandes líderes desses movimentos não sabem o que é a palavra pastor. Eu vivi a palavra pecado, eu vivi muito tempo dentro, mais de 40 anos, eu não sabia o que significava pecado. O que eles te respondem é o seguinte: pecado é desobediência, mas a origem, o que é isso, pecado?
eles não explicam. Nem mesmo os professores da escola dominical, os grandes teólogos, não sabem o que é pecado. Eu, quando era criança, eu ouvia falar de pecado. Aos meus 6 anos de idade, eu perguntei para o meu pai, pai, o que é pecado? Ele não respondeu. E eu disse, pai, eu tenho pecado. Ele falou, seu pecado não cabe dentro dessa casa, mas não explicou o que é pecado. E eu cresci sem conhecer o que é pecado. Ouvia falar, mas não sabia a origem do pecado. Entrei para essa velha religião, ouvindo falar de pecado, sem saber o que é o pecado. E eu me aprofundei dentro do conhecimento, buscando, me aprofundando mais e mais. Eu achei que eu sabia, como diz aquela música do Roberto Carlos. Eu pensei que sabia de tudo, que entendia de tudo, mas não sei de você. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Então eu achei que eu sabia demais. Mas quando eu conheci a graça de Cristo, eu senti que eu não sabia nada. Eu não tinha conhecimento de nada. Tudo que eu aprendi foi erros. Eu vivia debaixo de erro, de mentira, como você muitas vezes chegou a um cargo bem elevado aí dentro dessa denominação e você não tem conhecimento do que é a graça de Cristo. E o pecado? A origem do pecado. Você pergunta, é pecado. O que é pecado? Pecado é desobediência, mas qual é a origem do pecado? É isso que eu quero saber. Nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que lá, quando Deus tirou o povo lá do Egito, lá em Moisés, começou o pecado. O pecado começou na lei. O pecado é transgressão de lei. Mas até a lei, até Moisés, que pecado que havia? Havia entre o povo crueldade, maldade. No capítulo 6 e versículo 6 de Gênesis, Deus disse, viu o Senhor Deus, que a maldade, não diz o pecado, a maldade do povo era mal continuamente. O povo só fazia maldade, então por isso que Deus destruiu a raça humana por causa da desobediência. Mas vindo a lei, quando Deus disse a Moisés, tira este povo desta escravidão e vou levar este povo para uma terra prometida. Mas de agora em diante, esse povo, tudo vai ser diferente, como aquela música que dizem, de hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Então, Deus disse, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Vou modificar a maneira desse povo viver. Eu vou criar uma lei e todos aqueles que desobedecem à lei cometem pecado. O pecado é consequência da lei. O pecado é transgressão da lei. Tudo que você fazia, tudo que o Israel fazia, além dos 613 mandamentos, eles cometiam uma infração chamada pecado. E muitas vezes eles tinham que pagar com a sua própria vida. E quando o pecado era pequeno, eles levavam ali um cordeiro, levavam ali um cabrito para ser sacrificado no lugar, porque pecado naquele tempo era morte, não é como hoje. As igrejas ficam, irmão, nós temos que orar, nós temos que buscar Deus, porque nós estamos em pecado. Não, meu irmão, pecado gerava morte. E o que eu quero dizer com isso? Você que talvez está tanto tempo dentro dessa denominação, não tem conhecimento do pecado. Porque aquele que te ensina aprendeu errado, e aquele que ensinou para aquele também ensinou errado, e assim vem vindo de dezenas, centenas ou milhares de anos,
vem vindo esta palavra pecado sem a origem do pecado, que pecado é transgressão de lei. Como diz aquela ilustração de um certo peixinho, perguntou para a mãe: mãe, o que é água? A mãe diz: água? Eu não sei, meu filho. Vai perguntar para o seu pai. Ele foi e perguntou: pai, o que é água? O pai diz: água? Eu não sei o que é água. E aquele peixinho vai perguntar para o seu avô. Aquele peixinho foi perguntar para o seu avô, que já era um peixe bem mais vivido, peixe grande. Vovô, o que é água? Vem comigo. Levou o seu netinho na beira do rio e deu uma rabanada, jogou o netinho em cima da areia. Então aquele peixinho caindo ali, olhou para lá, olhou para cá, viu um mundo diferente. E ele viu que era grama, viu verde, areia. Mas quando ele quis respirar, ele não conseguiu. Ele começou a se bater, se batendo. Quando seu avô viu que ele poderia perecer, seu avô deu outra rabanada e jogou ele de volta dentro da água. Ele caiu na água, ele deu uma respirada, olhou para o vovô: ah, vovô, agora eu sei o que é água. A água é vida. Sem água, ninguém vive nesse mundo. Quer dizer, ele nasceu dentro da água, vivia na água. Seus pais também não sabiam o que significava a água. É como peixe de água salgada. Vive na água, mas não se contamina com a água salgada. Assim era aquele peixe, vivia na água e não sabia o que era água. Assim há muita gente dentro, a maioria, dentro das denominações, não sabe o que significa pecado. Eles falam tanto em pecado, não sabem o que significa pecado. Pecado não existe. Pecado já existiu até a cruz de Cristo, mas não existe. Então quem criou o pecado? Foi a religião. O pecado terminou na cruz de Cristo, Isaías capítulo 53. E lá pelo versículo 4, versículo 5, você vai encontrar ali que Isaías diz que ele tomou sobre si todos, não deixou nada para trás, tomou sobre si todos os nossos pecados e levou sobre si. E depois nós olhamos novamente para o livro ali de Zacarias, capítulo 3, e versículo 9, num só dia, diz o Senhor, removerei o pecado de toda a humanidade. Num dia só, ele ia remover o pecado. E quando isso aconteceu? Na cruz. Ali na cruz, Deus removeu o pecado de todos. E nós olhamos para o livro de João, no capítulo 1, versículo 29, quando João Batista olhando para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que veio fazer o quê? Tirar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você acha que Jesus naquela cruz estava fazendo o quê? Um espetáculo? Fazendo ali um show? Ali ele estava removendo o pecado da humanidade. A partir daquele momento, não existe mais pecado. O pecado foi abolido na cruz de Cristo. A confirmação disso está em Hebreus capítulo 9, versículo 26, que Jesus aniquilou todo o pecado da humanidade. Nós olhando para Romanos capítulo 10 e versículo 4, nos diz que a lei durou até a cruz de Cristo. Então, enquanto existia lei, havia o pecado. Terminando o pecado, a lei junto terminou. Então não existe mais. Não existe lei e não existe pecado. É como a escravidão. A escravidão no Brasil ou no mundo, ela foi abolida no ano de 1888. Nós já nascemos, não existia mais essa lei de escravidão. A escrava foi abolida, acabou a escravidão. Então nós hoje nascemos no século XX. Não existe mais pecado.
O pecado foi abolido no primeiro século. Ali por volta do ano 33 do primeiro século, o pecado foi abolido. Então quem criou o pecado? A religião. A religião criou tudo isso que vocês estão vendo aí, que se coloca diante de vocês, é criado pela religião. Mas então o pecado não existe. Quando alguém falar, você fala, eu sou gentil, nasci depois da existência do pecado. O pecado não existe. O que existe hoje, da vez, são consequências da nossa carne. A nossa carne, ela continua errando, porque é carne. Mas pecado foi abolido, não existe mais o pecado na nossa vida. Hoje nós não temos que tomar ceia, nós não temos que batizar, nós não temos que orar, nós não temos que pedir perdão por pecado. Tudo isso é heresia. Isso não existe. O que precisa hoje é nós olhar para Cristo, aquele que deu a vida para que o pecado do seu povo, não o nosso. Porque eu pergunto, o que Jesus fez para você? Nada. Jesus não morreu na cruz por você, Jesus não fez nada por você. Ele fez para o seu povo. Ele veio para os judeus, viveu para os judeus, morreu para os judeus. Então, nós, gentios, não temos leis. A lei era para o seu povo judeu. E esse pecado foi destruído na cruz de Cristo. E hoje nós estamos livres e libertos pelo sacrifício sangrento do Filho de Deus naquela cruz. Graça e paz para todos vocês que continuam ouvindo essa mensagem. Deixa aí o seu inscrito, deixa aí o seu like, avisa, passa isso para os seus amigos. E eu estou divulgando todas as quartas e todo sábado nova mensagem. Mas não crê. Quando alguém te falar em pecado, você fala assim, eu nasci sem pecado. Eu sou um homem livre. Eu desconheço a palavra pecado. Você pode falar isso e mostrar dentro desses versículos que eu citei no decorrer desta mensagem. Graça e paz para todos.